Bom dia, galerinha do sétimo ano. Tô aqui para gravar o vídeo dica do prof, para poder ajudá-los, né, na preparação para a avaliação parcial 2. Esse período tem mais alguns elementos gramaticais, ali alguns elementos de sintaxe para a gente poder conversar, e eu quero te ajudar a relembrar de todos eles. A nossa avaliação ela vai começar com um poema e tem uma fala bem tradicional assim: quem me conhece sabe. E esse poema, quem me conhece sabe, porque eu vou ler, leia o poema abaixo e responda as questões 1 e 2. E eu escrevi na frente dele assim: essa é a poesia que eu mais gosto. Então, dá para você descobrir qual é. A questão de número 1 é uma pergunta direta a respeito do poema, e ela está tratando do eu lírico. Importante, eu lírico é a voz que fala na poesia. Eu lírico não é o poeta, né, necessariamente, até pode ser, mas normalmente não. O poema pode ter sido escrito por um homem e ter um eu lírico feminino. O eu lírico pode ser escrito por um homem adulto e o eu lírico pode ser o poema pode ter sido escrito por um homem adulto e o eu lírico pode ser uma criança. Eu já exemplifiquei com o caso do vestido do Carlos Drummond de Andrade, né, que começa assim: nossa mãe, que vestido é aquele naquele prego? É o vestido de uma dona que passou. Passou quando nossa mãe? Era nossa conhecida? Observe que no início desse texto, as vozes que falam é de uma filha, porque a mãe mais à frente diz: minha filha, boca presa, vosso pai vem chegando. É a voz de uma filha e a voz de uma mãe. E o escritor é o Carlos Drummond de Andrade. Observe, eu lírico é a voz que fala na poesia, não é o poeta. Então tá aqui a primeira pergunta, vai precisar desse conhecimento de eu lírico, que vai precisar também do seu conhecimento de sintaxe, que principalmente da parte sujeito, né? Os tipos de sujeito: sujeito simples, sujeito composto, sujeito desinicial, que foram os que estudamos até o momento. A número 2 está te pedindo para identificar em um determinado trecho da poesia que eu coloquei na prova, para você identificar o adjunto adverbial. Nós separamos em dois grupos, nós chamamos assim, duas gangues: a gangue dos nomes e a gangue dos verbos. Aquelas palavras que andam com os nomes, que andam junto, ou melhor, que adjunto, são adjuntos adnominais, porque elas se referem aos nomes. Aquelas palavras que andam junto, ou melhor, que adjunto com os verbos, são adjuntos adverbiais. Bom, tudo bem, os adjuntos adverbiais eles podem modificar um adjetivo ou podem modificar um outro advérbio, mas eles são da turma do verbo. É naquela modificação que eles estão. Como assim, professor? Ontem eu expliquei essa matéria. Quando eu expliquei essa matéria? Ontem. Ontem representa uma circunstância de tempo, portanto, é um adjunto adverbial de tempo. Eu posso alterar a circunstância do verbo negando, dizendo assim: eu não expliquei essa matéria. O verbo é expliquei, mas a circunstância mudou totalmente por causa de uma palavrinha, o não. Portanto, o não é um adjunto adverbial de negação, nesse caso aí. Ah, vocês estão feras, né? Tem exercício no livro, tem exercício no caderno, você sabe e dá aula a respeito disso. Então, a questão de número 2, você vai tirar de letra. Nossa, tem um texto muito legal sobre o corpo humano, está aí dentro do campo das notícias e das reportagens, né, do gênero jornalístico que nós estudamos nessa etapa, né, lemos muitos textos a respeito, e está aí, vou até falar o autor. Esse aqui foi uma reportagem produzida pelo Dr. Drauzio Varela, que além de médico, faz um trabalho jornalístico muito interessante, e você vai ter que ler com o dedinho no texto, com total atenção, para poder responder a questão de número 3, assim como a questão de número 4. Então, muita atenção. Na número 4, você vai vincular o texto com o seu conhecimento gramatical. Ele está perguntando também sobre a adjunta adverbial aí. Para a questão de número 5, eu coloquei uma imagem que incentiva a leitura, porque leitura é tudo de bom. Aproveito para indicar o próximo livro que vocês irão ler, que é As Aventuras de Robin Hood, e eu quero que você procure o livro dentro de uma tradução da Ana Maria Machado, porque ficou uma excelente versão dessa história tradicional e que nos ensina muito. Então, leia muito, leia sempre. Tem aqui um texto, e eu peguei uma frase desse texto
estou te pedindo para me apresentar os adjuntos adnominais, ou o adjunto adnominal, eu não sei quantos tem, nós podemos ter vários em uma mesma frase. Eu só não posso deixar de me lembrar que adjunto adnominal são aqueles termos que se referem aos nomes. Nomes normalmente são substantivos, mas também podem ser palavras substantivadas, como eu já expliquei para vocês. Tem uma imagem aqui do Edgar Allan Poe. Está dizendo assim para você, ó, boa prova. Vocês não vão errar nunca mais. Parafraseando aí o poema O Corvo, que vocês conhecem bem e tem no caderno. Tem um texto do psiquiatra Augusto Cury aqui para as questões de número 6 e número 7, e tem perguntas sobre esse texto. Uma pergunta é de interpretação, então, por favor, leia com atenção, dedinho no texto, com calma. Você tem todo o tempo que precisar. Pode ler várias vezes e você vai encontrar com facilidade. E já a questão número 7 está te pedindo para identificar uma frase que contenha aposto. Aposto é uma expressão que está na frase, utilizada para explicar uma própria expressão da frase. Como assim, professor? É como se eu dissesse assim, Heitor, vírgula, aluno do 7º A, vírgula, torce para o Galo. Quando eu disse aluno do 7º A, eu usei essa expressão para explicar quem era Heitor. Então, eu utilizei um aposto. Normalmente, os apostos virão separados por vírgula, mas eles podem também serem isolados por 2 pontos ou até por travessão. Então, leitura atenta, estude aí porque você tem tudo isso no seu caderno. Paulo Leminski, um grande escritor, poeta maravilhoso, cartunista. O Leminski tem um texto dele aqui para a questão de número 8. O texto dele fala sobre... Não posso falar, nossa, meu Deus. Senão fica fácil você achar na internet, tem tudo nessa tal de internet aí. Mas a questão de número 8 pede assim, no final do texto temos uma palavra destacada. Qual é a função sintática dessa palavra? Nossa, você vai ter que pensar bem, né? Porque pode ser sujeito, pode ser objeto, pode ser predicativo do sujeito, pode ser verbo de ligação, pode ser um aposto, pode ser um vocativo, eu não sei. Mas você sabe, vai identificar e vai me falar. Professor, nós tivemos que ler o livro Escaravelho de Ouro e Outras Histórias, do Edgar Allan Poe, esse espetacular escritor de histórias de terror dos Estados Unidos. Como que você vai cobrar? Qual vai ser o conto? Já que trata-se de um conjunto de contos, né? Os contos que eu, Rodrigo, mais gosto. Tá lá, o próprio Escaravelho de Ouro, eu acho espetacular. A Máscara da Morte Escarlate, espetacular. O Gato Preto, que também pode estar escrito no seu livro, O Gato Negro, espetacular história. Então, são histórias muito legais. Eu coloquei um bom trecho do livro. E eu estou te perguntando de que conto eu estou falando. Só isso. Como assim, professor? É isso mesmo. É como se eu te perguntasse assim, Era uma vez uma menina que usava um chapeuzinho vermelho e vivia com sua mãe perto de uma floresta. Eu estou falando de qual história? Você sabe. E olha que nós nem lemos esse livro agora. Provavelmente você já teve contato com essa história há muito tempo. Imagine de um livro que você leu agora. Você vai saber com tranquilidade. Eu não coloquei um trechinho pequenininho como eu contei agora, não. Coloquei um trecho bem robusto que vai te ajudar. O mesmo eu fiz para a questão de número 10. Coloquei um trecho grande aqui e estou te perguntando qual é o nome do conto, baseado ainda no livro Escaravelho de Ouro e Outras Histórias. Professor, e o livro A Árvore que Dava Dinheiro? Coloquei uma questão bônus em homenagem a Mariana, em homenagem a Maria Luísa, em homenagem a Giovana, porque elas pedem, quero questão bônus. Então tá aí. E também lá na outra sala, a Antonella falou, eu quero questão bônus, porque eu gosto de tirar nota boa. É isso aí, Antonella, tem que tirar nota boa mesmo. Olha aqui, Então tá lá, A Árvore que Dava Dinheiro, Domingos Pellegrini, essa história muito legal, que nos ensina muito, né, a respeito do valor econômico. Nós conversamos sobre isso, né? Por que se essa árvore dava dinheiro, daí a pouco esse dinheiro não tem tanto valor? Nós vimos que aquilo que tem muito perde o valor. Aquilo que é mais raro, mais difícil de ser conquistado, passa a ter mais valor. Bom, tem uma tirinha tratando desse assunto e eu estou te perguntando, né, te pedindo algumas justificativas. Deixa eu ver se eu posso ler
Não, eu não posso ler a pergunta, senão você já vai vir com a resposta pronta. E eu quero que você elabore uma boa resposta, porque no final da pergunta eu estou te pedindo assim: demonstre todo o seu conhecimento sobre a história. Então, através dessa boa leitura que certamente você fez, você vai elaborar uma boa explicação para aquilo que está sendo solicitado e vai faturar os seus pontos, inclusive o ponto extra. E aí depois vai poder sair de férias e curtir numa boa. Gente, é isso aí, essa é a nossa avaliação. Se prepare, estude muito, quero que você arrebente. Um ótimo domingo para todos. Hoje é sábado, velho. A turminha tá lá na educação física. Já estou desejando um ótimo domingo porque o domingo está chegando. E ó, não aprendi a dizer adeus. Valeu, 7º ano.